Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e com muita satisfação que mais uma vez nós estamos aqui juntos para aprendermos a palavra de Deus. E quero pedir para você subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Também nós temos disponível no nosso site os hinos que são indicados para serem cantados no assunto de cada lição. Se você clicar no nome do hino, você tem acesso então ao áudio e à letra, para que você possa ensaiar e cantar com os irmãos na escola bíblica dominical. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2019 o tabernáculo e nós estamos falando sobre os símbolos da obra redentora de Cristo. Nesta semana estamos já estudando a lição de número 10, o sistema de sacrifícios. Dentro desse assunto nós vamos falar sobre os holocaustos, vamos falar também sobre as ofertas de manjares e também sobre as ofertas pacíficas. Vamos falar também sobre os sacrifícios por culpa e transgressão, também sobre o grande dia da expiação, os dois bodes, o bode expiatório e o bode emissário. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A Bíblia apresenta todos nós como pecadores em um estado de morte espiritual, morte física e morte eterna. Vivemos a morte porque nós estamos separados da comunhão com Deus. E o homem separado da comunhão com Deus, ele é incapaz de restaurar esta comunhão sozinho, essa comunhão que dá vida ao homem, que dá vida eterna para o homem. A sentença de morte pesa sobre nós por causa da identificação que nós temos com a queda de Adão, com a nossa rebelião contra Deus e também com os nossos pecados que constantemente nós temos que lutar contra eles. Mas ninguém precisa continuar nessa situação. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que Deus ele puniu Adão e Eva com consequências terríveis por causa do seu pecado de desobediência, Deus também revelou ao homem um plano de salvação. Ele tomaria sobre si o castigo individualmente de cada pessoa e renovaria então essa comunhão que havia sido rompida. O plano ele foi completado quando Jesus Cristo veio e se ofereceu para morrer por nossos pecados. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, o Antigo Testamento ele prevê uma oferta perfeita. Depois de Adão e Eva terem pecado, Deus fez então o primeiro sacrifício. Deus matou um cordeiro e com a pele deste cordeiro, então, o Senhor fez túnicas para cobrir a nudez de Adão e Eva. Este ato de Deus mostrou simbolicamente que ele estava cobrindo o pecado de Adão e Eva. O que aconteceu foi que, a partir deste ponto, as pessoas então parecem ter compreendido que Deus requereria um sacrifício de sangue para cobrir pecados e começaram então a levar ofertas para o Senhor. No capítulo 4, versículos de 3 a 5 do livro de Gênesis, nós vemos Abel levando um sacrifício de oferta
para o Senhor, ele oferecendo ao Senhor um cordeiro. Depois do dilúvio, Noé também construiu um altar e ofereceu a Deus sacrifícios de animais. Abraão, Isaque, Jacó, por onde quer que eles passavam, eles estavam sempre construindo altares e oferecendo sacrifícios ao Senhor, sacrifícios de animais para o Senhor. Séculos mais tarde, quando Deus deu então a Moisés instruções detalhadas de como eles deveriam adorar, como Israel deveria adorar o Senhor, ele instruiu então um sistema de sacrifícios que está escrito no livro de Levíticos. E é sobre esse sistema de sacrifícios que nós vamos então estudar nesta aula. Deus deu ao povo esses sacrifícios, preparando o supremo sacrifício que viria então Jesus Cristo e morresse por nossos pecados. Jesus, ele foi o sacrifício, ou seja, o supremo sacrifício, porque ele se ofereceu e morreu por nossos pecados. Cada sacrifício salienta então a necessidade de todos, a provisão de misericórdia de Deus para que todos os homens venham novamente estar em comunhão com Deus, buscando a presença do Senhor. Cada sacrifício nós vamos ver que ele é cheio de simbolismo, porque o verdadeiro sacrifício foi o Senhor Jesus Cristo, o sacrifício real. Nesse assunto que nós vamos entrar então e procurarmos aqui passar para todos vocês um entendimento melhor daquilo que nós chamamos de símbolos de Cristo, símbolo do sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O holocausto era um sacrifício de animal queimado que se oferecia a Deus. O animal ele era morto, o sangue desse animal era derramado no altar, a carcaça era partida e tudo era queimado, tornava-se então cinzas. Êxodo capítulo 29, versículos 16 a 18 diz assim: E imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, espalharás sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por suas partes, e levarás suas entranhas e as suas pernas, e exporás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Então era obrigatório que esse animal também, que era oferecido em holocausto, fosse sem mancha, sem doença, sem defeito algum. Levíticos 1 e 3 diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá um macho sem defeito. Todos os dias o povo oferecia holocaustos a Deus. E durante o ano havia também ocasiões específicas onde o povo apresentava sacrifícios de holocaustos ao Senhor. Regularmente o povo oferecia holocaustos quando eles violavam a lei de Deus. E violando a lei de Deus, era necessário que eles voltassem com outro animal e oferecesse por sacrifício por seu pecado. O mesmo altar, ele era usado para queimar outras ofertas que eram oferecidas ao Senhor. No hebraico, holocausto é o mesmo que levantar ou fazer subir. Todas as ofertas levíticas eram essenciais para representar a obra de Cristo. Cada oferta que era apresentada no altar de holocausto, ela tinha uma representação da obra de Cristo.
A primeira de todas as ofertas tinha um caráter vicário, que era a oferta de holocausto por sacrifício pelo pecado. Todas as outras demais ofertas dependiam da oferta de holocausto. Os holocaustos eles eram oferecidos sempre de manhã e à tarde. Os animais eram bois, ovelhas, cabras, pombinhos, rolas. Cada um tipificava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A oferta no altar de holocausto, ela tipifica a oferta voluntária de Cristo. Como o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo ele sofreu castigo por nosso pecado. Então toda a oferta ela era voluntária. E essa voluntariedade tipifica Cristo, porque Cristo voluntariamente se ofereceu para morrer por nossos pecados. O sacrifício de Cristo no Novo Testamento, assim como o holocausto no Antigo Testamento, foi uma oferta agradável ao Pai. A oferta neste altar também simbolizava a apresentação voluntária do adorador a Deus, ou seja, voluntariamente o adorador do Senhor apareceria com a sua oferta e sacrificava ao Senhor. Efésios capítulo 5, versículos de número 2, Paulo escreve: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. A oferta de manjares. A oferta de manjares não era um sacrifício, ela tinha um propósito de gratidão e por isso é chamado de oferta de manjares. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele fala sobre essa gratidão. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus. Então essa oferta era uma oferta simples. Qualquer pessoa poderia realizar essa oferta, porque ela expressava simplicidade da vida diária. E na simplicidade é onde Deus reside. Deus é maravilhoso, Ele é simples em todas as suas obras, em tudo aquilo que Ele fez. Deus é simples e Ele gosta da simplicidade. Então esta oferta de manjares, ela vinha neste propósito de gratidão. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 3, Paulo, temendo que a igreja que estava em Corinto se apartasse da simplicidade que havia em Cristo, ele escreve dizendo: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Mas Paulo também, ele não deixa de aconselhar uma outra igreja, a igreja que estava em Colossos. Então ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, e o versículo de número 22, aconselhando a igreja ali, dizendo: vós servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração e temendo sempre a Deus. A oferta de manjares era composta de flor de farinha, azeite e incenso, ou seja, eles faziam bolos ou faziam pães com o azeite e esta farinha chamada flor de farinha, que era a farinha mais especial, era a farinha mais branca, que tinha muita pureza, era a primeira. Então essa farinha
desta farinha eram feitos os pães para levarem então uma oferta de manjares, agradecendo a Deus, enfim, por tudo que Deus havia feito e estava fazendo por eles. Uma outra parte desta oferta era então queimada, uma parte era queimada e a outra parte era de Arão e de seus filhos. A flor de farinha era chamada também de farinha-flor. Como eu já disse, era uma farinha mais refinada, uma farinha mais branca, mais especial, mais pura. O trigo fazia sempre parte da dieta alimentar do povo judeu. Era um produto da terra, trabalho do suor do homem. O trigo era tipo perfeito de Cristo, sendo assim. João 12, 24, o próprio Jesus disse: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus estava falando dele próprio, que viria morrer, e após a sua morte, então, uma grande igreja está a cada dia crescendo para a honra e para a glória do nome do Senhor. Os judeus não usavam mel e também não usavam o fermento nas ofertas, porque dava a ideia de corromper, de algo que corrompe. O mel, porque os pagãos usavam em seus cerimoniais religiosos, e o fermento também lembrava o pão de aflição. A ausência de fermento mostra a santidade e a inocência de Cristo, sem mancha e sem corrupção. A fragrância da oferta de manjares era gerada pelo incenso. O incenso era feito de ervas aromáticas e destas ervas era feito um pó, onde se jogava ali nas brasas e levantava então um cheiro suave que chegava até as narinas de Deus como um cheiro agradável. O fermento era proibido porque modificava as características naturais da oferta. Portanto, a ausência de fermento simboliza a ausência de pecado. Fala da impecabilidade de Cristo, conforme está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, e o versículo 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. O mel também era proibido devido à sua doçura e agradável ao paladar. Era produto de árvores e ervas e produzia acidez que causava fermentação. O mel é comparado então à glória do homem. Isaías falou sobre isso no capítulo 40 do seu livro, dos versículos 6 a 8, ele diz: uma voz diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do Senhor subsiste eternamente. Toda a oferta de manjares, ela continha azeite devido à fabricação do pão. Tipifica o Espírito Santo, porque o azeite era misturado com a farinha. A mistura da farinha com o azeite simboliza a obediência de Cristo até a morte. O sacerdócio do crente no Novo Testamento, ou seja, a atividade do seu trabalho, a atividade do seu serviço sacerdotal do crente no Antigo Testamento, deve ter esse alimento, o alimento que é Cristo. Cristo é a palavra. Então todos nós, como
sacerdotes reais de Deus, nós devemos sempre nos alimentar da palavra, nos alimentar deste pão, esse pão que não é um pão que tem mistura, mas tem o Espírito Santo, tem Cristo, e nós precisamos nos alimentar assim. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4, ele disse: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque já estáis mortos, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com ele em glória. A oferta pacífica era um sacrifício de gratidão também, demonstrava comunhão com os outros e também comunhão com Deus, como está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A oferta pacífica tinha este objetivo, ela demonstrava, ela expressava esta comunhão que nós devemos ter com os irmãos e com Deus. O sacerdote, ele separava o sangue, derramava ao redor do altar a gordura, os rins, o fígado eram queimados e a melhor carne era comida com os sacerdotes e os demais ofertantes. Efésios 2, 17 e 18, Paulo disse: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam pertos, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, havia esta paz quando esta oferta pacífica era trazida pelo israelita. Então, era queimado os rins, o fígado, tirava-se a melhor carne e eles então saboreavam, eles comiam juntos, eles se alegravam, demonstrando que havia paz entre eles. Cristo mediou essa paz entre o homem e seu Criador. Ele foi a nossa oferta pacífica para Deus. Ele fez-se propiciação, expiação e reconciliação. Na propiciação, o Senhor Deus, ele foi misericordioso para conosco. Na expiação, o Senhor, ele retirou os nossos pecados, ele se ofereceu e morreu por nossos pecados. Na reconciliação, então, Jesus, ele mediou, ele fez essa mediação entre Deus e o homem. Antes de ascender aos céus, João capítulo 14, versículo 27, Jesus Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Isaías capítulo 9, versículo 6, ele disse que Jesus é o príncipe da paz. Toda a obra do Calvário, de Cristo no Calvário em relação à paz com Deus, é expressa então nesta oferta, a oferta pacífica. Colossenses 1:20, Paulo disse que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como aquelas que estão nos céus.
O ser humano herdou de Adão a natureza pecaminosa e não tem como escapar da pena do pecado a não ser por uma intervenção divina. E agora nós vamos falar sobre a oferta pela culpa e transgressão. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, houve uma intervenção divina para que o homem viesse ser restaurado a sua comunhão para com Deus. Deus interveio pelo homem, enviando Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Ele pagou por nós a pena do pecado mediante a sua obra substitutiva, ou seja, ele nos substituiu. Nós morreríamos, nós seríamos mortos e condenados para sempre, eternamente. Mas Jesus Cristo, ele se ofereceu e pagou por nós, ele morreu por nossos pecados. Na cruz do Calvário, ele rasgou a cédula que nos condenava à perdição eterna e morreu por nós. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e garantiu para todos aqueles que estão em Cristo Jesus a vida eterna. A oferta pela culpa de transgressão, ela era obrigatória e requer então um representante legal. Essa oferta era indicada para a condição geral do pecador diante de Deus, que havia praticado pecados não intencionais, ou seja, pecados por ignorância. Esses pecados requerem confissão, mesmo que esses pecados sejam pecados por ignorância, que sejam pecados não intencionais, é necessário arrependimento, é necessário uma confissão, arrependimento, mesmo que tenha sido então um pecado por ignorância. Para entender melhor sobre este assunto, Levíticos capítulo 5, versículos de 1 a 7, também capítulo 7, versículos de 1 a 7. A oferta pelo pecado de culpa de transgressão tinha então como objetivo expiar o pecado quando a restituição fosse impossível. Então havia uma restituição daquele que havia sido ofendido. Quem era ofendido deveria ser restituído pelo ofensor. Quando não havia essa possibilidade, então a oferta poderia ser feita quando o ofertante não tivesse pecado de propósito por ignorância ou negligência. O pecado por transgressão, ele não afetava diretamente a Deus. A punição era então o sacrifício de animais limpos e sem mancha. O sangue era aspergido nas 4 pontas do altar, derramado ao redor. Não podemos confundir esse sacrifício com o sacrifício do grande dia da expiação. Nenhum desses sacrifícios possuía valor suficiente para livrar a consciência do pecador. Não tinha como. Nenhum sacrifício desse livrava, então, deixava a consciência do homem pecador tranquila da culpa do pecado que ele havia praticado. Essa oferta, ela prefigurava o nosso perdão por meio do sangue de Cristo. A parte maior desta oferta era queimada fora do arraial, e por isso há uma confusão aí quanto o sacrifício do grande dia da expiação, porque
a parte maior dessa oferta era queimada fora do arraial, lembrando que Jesus Cristo morreu por nós fora da porta, fora de Jerusalém. A oferta pelo pecado ainda identifica o homem como tendo uma natureza pecaminosa com a necessidade de pagar o seu erro. Na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele disse: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, diferente das ofertas voluntárias do holocausto, dos manjares, da oferta pacífica, a oferta pelo pecado e pela culpa eram obrigatórias. O homem deveria oferecer esta oferta. Assim como um novilho que era morto pelo pecado de culpa fora do arraial, assim Jesus foi morto por nossos pecados fora de Jerusalém. Há, porém, diferença do pecado de natureza humana e o pecado cometido, ou seja, o pecado por culpa. Levíticos 4:12 diz: enfim, o novilho todo levará fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com o fogo sobre a lenha, onde se lança a cinza, se queimará. O mais importante das festas de Israel no calendário judaico era o dia da expiação. No dia da expiação esse dia da expiação ele acontecia no final de setembro para o início de outubro. Nesse dia, os israelitas dedicavam seu tempo para jejuar e santificar-se. Levíticos 16:29 diz assim: e isto vos será por estatuto perpétuo no 7º mês, aos 10 do mês. Afligireis as vossas almas, ou seja, jejuem, e nenhum trabalho fareis, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Levítico 16, 33 e 34. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Isso tudo acontecia no grande dia da expiação. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor havia ordenado a Moisés fazer. O sumo sacerdote e os sacerdotes, eles dedicavam nesse grande dia da expiação do pecado de Israel, bem como a santificação do tabernáculo e também os seus móveis. Apesar de todos os sacrifícios oferecidos pelos mais diversos tipos de pecados e transgressões, o povo não se sentia seguro de uma plena comunhão com Deus. Por quê? Porque o sacrifício de animais apenas cobria o pecado. Então, o homem, ele não se sentia plenamente seguro que ele estava em comunhão com Deus. No hebraico bíblico, expiação é o mesmo que cobrir, e por isso cobrir pecado. No entanto, a expiação feita no Antigo Testamento com o sangue de animais apenas cobria o pecado do pecador da presença de Deus. Jesus Cristo veio e tirou o pecado do mundo. Por isso que João, quando batizava nas águas do Jordão, e Jesus ali apareceu para ser também batizado, no capítulo 1 e o versículo 29, ele diz, quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo. Não cobre, mas tira o pecado do mundo. Então, através desta oferta substitutiva, a ira de Deus pelo pecador era aplacada apenas. Era apenas aplacada. Com uma reação natural automática de Deus contra o pecado. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Então, o pecado, a injustiça, a mentira, tudo essas coisas, elas causam ira em Deus. E por isso o homem deve se arrepender dos seus pecados. Devem oferecer ao Senhor o seu melhor. Ele deve buscar o Senhor. E para buscar o Senhor é necessário ele se arrepender dos seus pecados, recebendo Jesus Cristo na sua vida. Colossenses 3, 5 e 6 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No Antigo Testamento, esta ira era apenas aplacada porque o sangue dos animais apenas cobria o pecado. Hoje, no Novo Testamento, quando o homem se arrepende dos seus pecados, confessa Jesus Cristo como Salvador da sua alma e como Senhor da sua vida, a ira de Deus é retirada da sua vida. E Deus começa a amá-lo através do Senhor Jesus Cristo. E assim também o homem, se sentindo perdoado, com a sua consciência limpa e tranquila, com o seu coração cheio de paz, ele começa então a amar a Deus sobre todas as coisas, e ele torna-se então um sacrifício que vai agradar ao Senhor, um sacrifício vivo. No dia da expiação, todas as impurezas carnais, iniquidades, transgressões contra a lei de Deus e outros pecados deveriam ser removidos. O sumo sacerdote, santificado e vestido com as suas roupas cerimoniais, entrava na presença de Deus com uma bacia de sangue de animal inocente que havia oferecido pelo povo. Diante do propiciatório, ele aspergia então o sangue sobre a lei de Deus, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos que estavam dentro da arca. Então ele fazia isso, aspergia o sangue sobre o propiciatório, naquela arca, simbolizava então que a ira de Deus estava sendo aplacada pela aspersão do sangue inocente. A palavra propiciatório significa cobertura. O propiciatório era a sólida placa de ouro usada para cobrir a arca, na qual estavam então as tábuas da lei. A lei, ela acusava os homens de serem pecadores. Ela estava escondida pelo propiciatório. Essa era uma ilustração, como Jesus Cristo, pela sua morte, ele escondeu a lei de Deus, de modo que ela não pode mais acusar o homem nenhum. Ela não acusa mais aquele homem que crê em Jesus Cristo como Salvador da sua alma e como Senhor da sua vida. Sob a orientação de Deus, e agora vamos falar sobre os 2 bodes. Então, sob a orientação de Deus, Arão tomava 2 bodes e ele lançava sortes para saber qual
era o bode da expiação e o bode emissário. Então um bode era sacrificado ao Senhor e o outro era conduzido ao deserto e solto. Além dos dois bodes, Arão ainda sacrificava antes disso um novilho para si e para a sua casa, e um carneiro também para o holocausto. Levítico 16, versículos 3 e 6 diz assim: com isto Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. O sumo sacerdote, após ministrar por si mesmo, imolando o novilho, ele tomava o sangue deste novilho, tingia as 4 pontas do altar de sacrifícios, e esse animal ele viria substituir Arão e seus filhos em seus pecados. Após este ato, então, Arão se lavava na pia de bronze, vestia-se com suas roupas cerimoniais e ministrava no altar de incenso, intercedendo por si mesmo e pelo povo o perdão de Deus. Levíticos 16 e 4 diz assim: vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. Êxodo 28, 43. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isso será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Depois de sacrificar o bode expiatório, o sumo sacerdote tomava o sangue desse bode, entrava no lugar santíssimo para fazer a expiação pelos pecados do povo. Diante da arca e do propiciatório, o sumo sacerdote aspergia o sangue da expiação nas 4 pontas da arca. Agora, o povo ficava do lado de fora do tabernáculo, aguardando a saída do sumo sacerdote. E só glorificava a Deus, só ficavam alegres quando o sacerdote saía fora da tenda, pois aí eles tinham a confirmação que Deus havia recebido aquele sacrifício. As ofertas de expiação pessoais eram oferecidas todos os dias, porém a oferta de ação por todo o povo de Israel apenas uma vez por ano. O bode expiatório foi sacrificado pelos pecados dos israelitas, simbolizando que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, seria sacrificado pelos pecados de todo mundo. E o que o homem deve fazer agora? Reconhecer esse sacrifício. E como que o homem reconhece esse sacrifício? Crendo em Jesus e se arrependendo dos seus pecados. O sacerdote punha as mãos na cabeça do bode emissário e simbolicamente transferia os pecados dos israelitas. Depois esse bode era levado para o deserto e solto, simbolizando então que Deus estava afastando os pecados do povo com o seu glorioso perdão. Veja o que diz Levíticos 16, 21 e 22. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso.
Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. Assim como o bode emissário, Jesus foi levado fora de Jerusalém e solitariamente ele morreu por nossos pecados. Jesus levou nossos pecados sobre si e nos trouxe o perdão de Deus. Hebreus 10:1 diz: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe graciosamente a sua família e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir, quando nós estaremos aqui com mais uma videoaula na Escola Bíblica Dominical.